Olá pessoal, professor Aldinei por aqui. Mais uma aula sobre conjuntos numéricos. Hoje a gente vai falar dos irracionais e dos reais. Bora estudar, galera? Pessoal, nas últimas videoaulas nós estudamos aí o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Nos racionais a gente viu aí que existem números decimais que podem ser escritos, como frações, com o numerador e o denominador inteiros, certo? Só que há números que não admitem essa representação fracionária, há números decimais, que não tem como você representar na forma fracionária. São os números decimais que têm uma representação infinita e não periódica. E esses números a gente vai estar chamando de irracionais. O anterior racionais e agora irracionais, o conjunto i, beleza? Um caso famoso de número irracional que a gente tem é quando você pega o comprimento de uma circunferência, vamos chamar de comprimento c, e divide pelo comprimento do diâmetro dessa circunferência. Na hora que a gente faz a divisão desses dois valores aí, a gente encontra esse famoso número irracional aí, que tem aí uma representação infinita e não periódica. Aqui a gente tem algumas casas, dessa parte decimal aí do número π, beleza? Mas detalhe, a representação aí é infinita, e não periódica, não existe um período. Por conta disso, a gente não tem como representar o π na forma de fração. Olha aí, conjunto dos irracionais e o π, um dos mais famosos números irracionais. A união dos racionais com os irracionais vai nos dar aí o que a gente chama de conjunto dos números reais, certo? Conjunto dos números reais, o conjunto dos números irracionais é o tema da nossa aula de hoje. Bom, então fica definido, Um número cuja representação decimal infinita não é periódica vai ser chamado aí de número irracional. E representado, o conjunto desses números aí vai ser representado por i, beleza? A gente tem aqui, por exemplo, o número 1,20, 30, 40, tá vendo? É uma representação decimal infinita, a reticência ali indica isso, e não é periódica, a gente não tem o período que a gente tinha na dízima periódica. Lembra da transformação da dízima periódica na sua geratriz? A gente viu essa técnica na aula passada. Aqui não tem como, Esse decimal infinito e não periódico aí não tem como ser representado na forma fracionária. Não é uma dízima periódica. Assim como o π, que a gente acabou de mostrar ali algumas casas decimais, mas o certo é colocar a reticência aí para indicar que ele é um decimal infinito. A raiz de 2 também, a raiz de 3, a raiz de 2 que a gente encontra aí na diagonal de um quadradinho de lado 1, Essa raiz de 2 aí que foi uma polêmica na época do Pitágoras, na época da escola pitagórica, beleza? Então aqui a gente tem alguns exemplos de números irracionais. E o detalhe, que é mais importante aqui para essa nossa videoaula, é destacar que da junção aí dos números racionais e irracionais, a gente tem o conjunto dos números reais. A reunião, A reunião de todos os números racionais. Lembra dos racionais? São os números que podem ser representados na forma fracionária, assim como o 1 inteiro. O 1 inteiro pode ser também representado ali na forma fracionária. Você pode ter uma fração 2 sobre 2, ou até mesmo 1 sobre 1, beleza? Essa dízima aqui, 0,78 com esse tracinho é uma dízima. Também temos ali a representação fracionária, 78 sobre 99, beleza? Esse menos 5,2, que também tem uma representação fracionária, seria os 52 décimos. Tá aí. São números que podem ser representados fracionariamente. Já os irracionais, não. Todos aqueles números ali do lado, a gente não consegue ter uma representação fracionária para eles, beleza? E aí, a gente tem aqui agora o nosso conjunto dos números reais. Conjunto formado pela união entre racionais e irracionais. Os reais que também têm subconjuntos.
A gente viu subconjuntos para todos os conjuntos anteriores, né? Os reais também têm subconjuntos. Nós temos aí, por exemplo, os reais não nulos, pode ser representado dessa maneira que a gente está vendo aqui, né? X pertence a R, tal que esse X não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Ou então os reais não negativos, são todos os números maiores ou iguais a zero, né? A gente tem também aí os reais positivos, no caso seriam os números estritamente maiores que zero, né? O zero não entraria. E dando prosseguimento aí, temos também os reais não positivos, o R-, simbologia bem parecida com o que a gente já viu lá no conjunto dos números racionais, viu? E os reais negativos, onde o zero não aparece. Tá aí os 5 subconjuntos mais importantes aí dos números reais. Bom, outros subconjuntos que merecem a nossa atenção aí no conjunto dos números reais são os intervalos reais, representando aqui geometricamente na reta numerada. Olha só, um intervalo real aí, um exemplo de intervalo real. Isso aqui são os números reais, não são só os números inteiros, hein? Se a gente fosse pensar só em número inteiro, dava a impressão que aqui só tinha o 4, né? Nesse intervalo de números entre o 3 e o 5. Esse símbolo aqui que a gente chama de bolinha vazia indica que o 3 e o 5 está fora, beleza? Aqui eu tenho números, né, de toda a natureza, sei lá, um 3,001, aqui eu tenho um 4,25, eu tenho um 4,99999 e por aí vai. Eu tenho dízimas periódicas, né? Eu posso ter aqui também um 3,222 período. Tudo quanto é número real está aqui nesse intervalo que a gente chama de intervalo real, números entre 3 e 5, beleza? Se a gente for usar a linguagem dos conjuntos que estudamos anteriormente, né? Eu poderia dizer que ali tem os números x, os elementos x que pertencem aos reais, tal que esses números estão entre 3 e 5. O 3 é menor do que esses números e esses números são menores do que 5, certo? Outra simbologia que vai aparecer aqui agora é essa, galera, certo? Olha um colchetes invertido aí, né? Esse colchete invertido indicando que o 3 e o 5 não entra nesse intervalo, né? É aberto. A gente costuma dizer aqui que esse intervalo é aberto à direita e aberto à esquerda. Os elementos aqui do extremo estão fora do intervalo. Se a gente representar geometricamente assim, ó, que a gente chama de bolinha cheia, agora o 3 e o 5 já pertence a esse subconjunto, viu? Já pertence a esse intervalo. A gente poderia dizer que são números de 3 até 5. O 3 é menor ou igual a esses números e esses números são menores ou iguais a 5. Usando a linguagem dos colchetes, aí eu teria o colchete na posição que a gente já conhece, né? Essa posição clássica aqui indicando que o 3 e o 5 pertencem ao intervalo. Lá em cima, aquele colchete naquela posição indica que o 3 e o 5 não pertencem ao intervalo. Beleza? Tá aí exemplos de intervalos de números reais. Representação geométrica e a representação aqui através da característica comum dos elementos, né? Usando essa simbologia aqui, essas desigualdades. Bom, vai ter inclusive intervalos reais que vai trazer aí a bolinha vazia e a bolinha cheia no mesmo intervalo. E aí é fácil interpretar, né? Nesse intervalo aqui de cima, o 3 pertence ao intervalo e o 5 não. Por isso que ali a gente vê 3 é menor ou igual aos elementos que estão aqui nesse intervalo e esses elementos são menores que 5. Ou seja, o 5 está fora, né? Olha lá o colchetes também invertido, indicando que o 5 está fora. Colchetes na posição clássica, indicando que o 3 está dentro, né? O 3 pertence. Já aqui embaixo não, né? O 3 não pertence e o 5 pertence. Por isso ali a desigualdade, menor ou igual e menor. Beleza? Colchetes também aqui dando a ideia, né? Colchete invertido, o 3 está fora. Colchetes aí na posição clássica, está dentro, o 5 está dentro. Olha aqui esse intervalo também, hein? O intervalo é que a gente chama de infinito, né? À direita. É uma semi-reta ali ó, a partir do 3. Inclusive, o 3 pertence a esse intervalo, né?
Esses são os números maiores ou iguais a 3. Usando a simbologia do colchetes, olha o infinito aqui, né? Indicando que ele é infinito aí à direita do 3. Não é isso? Agora embaixo, o que a gente diria, né? Que são os números maiores que 3. Tranquilo? E a gente teria também aí o colchete invertido no 3 aí. Mais dois exemplos aí de intervalos reais. A gente pode imaginar também ele à esquerda, né? O intervalo à esquerda do 3. Mas a simbologia aí vocês estão vendo que é bem parecida, né? Eu teria no primeiro os números menores ou iguais a 3. Né? Ele seria infinito ali no sentido negativo. Beleza? E aqui embaixo também, né? Infinito no sentido negativo, onde o 3 não entra, são os números menores do que 3. Para que, né, esses intervalos reais? O que a gente pode estar fazendo com esses intervalos reais aí? Qual o tipo de situação que vai aparecer para a gente? Operar, viu, galera? Operar esses subconjuntos. Nós vimos lá as operações de união, interseção, diferença, complementar. Então aqui, por exemplo, a gente pode ter aí esse conjunto dos números maiores ou iguais a 3, em cima, né? Os números reais maiores ou iguais a 3. Aqui embaixo a gente tem outro subconjunto dos números reais menores ou iguais a 5. E aí eu posso vir aqui chamar o subconjunto de cima de subconjunto A, o de baixo de subconjunto B, e de repente eu quero ali a interseção entre o subconjunto A, o intervalo A, e o subconjunto B, o intervalo B. Interseção, lembra? A gente vai, no caso, traçar uma outra reta aqui embaixo e vai perceber que a interseção são os elementos que pertencem, né, ao subconjunto A e pertencem ao subconjunto B. No caso, a gente teria aqui essa interseção, essa região aqui na reta de baixo, ó, descendo a bolinha fechada lá de cima, né? Lá em cima é uma bolinha fechada não, bolinha cheia que a gente diz melhor, né? Deixa eu melhorar aqui essa pintura. Então, bolinha cheia aqui, descendo a bolinha cheia que está lá na reta ali em cima, hein? E aí, no interior dessas bolinhas, a gente vai pintar o que há de comum, né? Os elementos que pertencem ao subconjunto A e pertencem ao subconjunto B. E aí, tá claro ali, né? O que seria aí essa interseção? Seria esse intervalo fechado aí, com a bolinha cheia de um lado e bolinha cheia do outro. Os números reais de 3 até 5. Que a gente também pode escrever assim, né? X pertence a R, são números reais, tal que o 3 é menor ou igual a esses números, e esses números são menores ou iguais a 5. Tá aí, uma operação envolvendo intervalos reais. Eu posso pedir também, sei lá, a união, né? Se eu quisesse a união aí desses dois conjuntos, aí o que eu teria, na verdade, seria os números reais. Se eu reunir todos os reais maiores ou iguais a 3 e todos os reais menores ou iguais a 5, se eu for pintar aqui nessa reta de baixo, maiores ou iguais a 3, eu teria todo esse conjunto. Se eu quisesse os menores ou iguais a 5, eu teria tudo isso aqui. Então, juntando aí, né? Todos esses elementos maiores ou iguais a 3 com todos esses elementos menores ou iguais a 5, a união aí seria, na verdade, o conjunto dos números reais. Bem tranquilo de se perceber isso, hein? Olha aí, que fácil que é a operação com subconjuntos reais, com intervalos reais. Operações que a gente já conhecia. Tranquilo? Bom, sobre então os números irracionais e os números reais, a gente para por aqui. Agora vamos para as nossas aulas no Google Meet, resolver mais e mais questões e daí fixar ainda melhor o que são números irracionais e o que são números reais, né? Beleza? Te espero lá no Google Meet. Até a próxima videoaula aqui no YouTube, galera. Muito obrigado pela atenção.